Fala meus lobos, fique agora com mais uma aula do curso de matemática completo para EPICAR. Link na descrição para a playlist do curso completo aqui mesmo no YouTube. Agora nós vamos dar uma olhada na função quadrática, ou seja, a função do segundo grau. Pessoal, agora nós estamos entrando em outro campo, ok? Antes da gente entrar na função quadrática, vocês precisam estar dominando a função afim, o domínio, contradomínio, a imagem e também plano cartesiano e diversos gráficos. Galera, é o seguinte, a minha função do segundo grau ela é representada por essa lei aqui, ok? Y é igual a ax2 mais bx mais c. Galera, aqui eu não vou falar de Bhaskara, não vou falar também de delta. Isso vocês podem ver na aula 0 do módulo de álgebra, ok? Equação do segundo grau é o básico para a gente, para a vida. A gente resolve muitas questões com equação do segundo grau. E eu vou mostrar para vocês agora qual a diferença entre equação do segundo grau e função do segundo grau. Pessoal, é o seguinte, a equação do segundo grau é o valor de x para y igual a zero. Então, a equação do segundo grau, a gente iguala isso aqui tudo a zero. A gente descobre apenas as raízes desta minha função. Na equação do segundo grau, a gente descobre as raízes da função. Nesse caso, a gente não vai ficar só nas raízes. A gente vai estudar a função por completo. Como que vai ser a parábola, qual que vai ser o sinal de B, o sinal de C, o Y do vértice, o X do vértice e por aí vai, ok? Então vamos nessa. Olha só, a função de segundo grau ela pode ser representada por y igual a ax2 mais bx mais c. Vocês estão vendo aqui que segue uma vibe aí parecida com a função do primeiro grau. Nós temos aqui o coeficiente que acompanha o termo de segundo grau, nós temos um coeficiente que acompanha o termo do primeiro grau e nós temos aqui um termo independente, ok? Então, obviamente, o a aqui não pode ser igual a zero, beleza, pessoal? Assim como na função do primeiro grau o a também não podia ser igual a zero, nessa função do segundo grau o a também não pode ser zero. Por que, William? Porque se o a for zero, pessoal, isso aqui vai ser uma função do primeiro grau, né? 0 vezes x2 vai ser zero, vai sobrar então só bx mais c. Então vem comigo. Primeira observação aqui que a gente tem que ter é que o a, ele pertence aos reais diferente de zero, o b pertence aos reais e o c pertence aos reais. O c, o b... podem ser zero, podem ser negativos, positivos, irracionais, enfim, ele só pertence aos reais. Caso vocês estejam com alguma dúvida também nessas nomenclaturas de conjuntos, reais, irracionais, racionais, dê uma olhada lá em conjuntos numéricos, para ser mais preciso, tá? No módulo 2. Então vamos lá, olha só, vamos pegar aqui A, B e C. Eu vou pegar só dois exemplos aqui, coisa rápida, beleza? Olha, nós temos aqui y igual a 2x2 menos 4x menos raiz de 7. Qual que vai ser o valor de A, pessoal? O valor de A é 2, William. Qual que é o valor de B, pessoal? O valor de B, já coloquei aqui. Qual é o valor de B? B é igual a menos 4. E qual é o valor de C? C é igual a menos raiz de 7. Vamos pegar mais um exemplo aqui só para ficar craque. Y igual a x2 menos 48. Y é igual a x2 menos 48. O que isso significa, pessoal? Que o A é igual a 1, o A é igual a 1, o B é igual a 0 e o C é igual a menos 48. Beleza, show de bola. Então, agora que nós já sabemos identificar os nossos coeficientes, olha só que bacana, lá no tópico de álgebra, no módulo de álgebra eu falo, coeficiente, o termo de segundo grau, termo de primeiro grau, termo de grau zero, aqui é como se tivesse um x elevado a zero, eu falo disso lá na álgebra, é um tópico muito importante para a gente estudar função, como eu disse lá no módulo 0 de como estudar matemática. Mas vamos que vamos. Aqui nós temos os coeficientes, então nós já estudamos um pouquinho sobre os coeficientes. Agora vamos dar prosseguimento à nossa matéria. Galera, o gráfico da nossa função do segundo grau, ele vai ser um gráfico um pouco diferente, um pouco misterioso. Não misterioso, tá, pessoal? Mas é claro que vai ter alguns pontos ali que nós vamos ter que prestar bastante atenção. Olha só, vamos pegar aqui um plano cartesiano.
Plano cartesiano nunca mais vai sair da nossa vida, tá, pessoal? Se vocês estão enjoando dele, não enjoem. Vamos pegar aqui a função, então, do segundo grau. Ela é representada por uma parábola. E essa parábola até que ficou bonitinha. Galera, algumas coisas aqui a gente tem que levar em consideração dessa parábola, ok? Vamos lá. Olha, primeira coisa aqui são as raízes. Então, vamos pegar aqui as raízes. Estão aqui. Olha, como vocês puderam notar, nós temos duas raízes reais nesta minha função do segundo grau. Lá na função do primeiro grau, quantas raízes que nós tínhamos? Apenas uma. É uma reta, então ela passava apenas uma vez no eixo x. Nesse caso, como é uma parábola, às vezes ela vai passar duas, às vezes ela vai passar uma e às vezes ela vai passar nenhuma vez. Relaxa que eu vou explicar mais sobre isso. Mas vamos identificar algumas coisas aqui primeiro. Bom, primeiro aqui nós temos as raízes. Olha que bacana, as raízes. Fazendo um estudo dos sinais aqui, pessoal, rapidamente, só de zoeirinha. Fazendo um estudo dos sinais aqui, desta função, bom, nós podemos perceber que essa raiz aqui, antes dessa raiz, nós temos apenas valores positivos para a minha função. Ô William, mas aqui o x é negativo. Mas, galera, nós estamos falando da função, do sinal da função. Quando o x ele é negativo, o y vai ser sempre o quê? Positivo. Então, a minha função vai ser sempre positiva. Vamos estudar um pouquinho mais de sinais aqui. Entre as raízes, nós temos valores o quê? Negativos. E depois da raiz, da maior raiz, nós temos valores positivos. Beleza? Isso é nessa função aqui. É nesse gráfico. Mas nós podemos ter vários outros gráficos. Ok? Galera, com esses outros gráficos, nós podemos fazer algumas análises. Eu vou pausar o vídeo, apagar aqui e já a gente volta com essas análises. Pessoal, se vocês estão lembrados, vamos escrever aqui a fórmula de Bhaskara. Olha, antes de eu escrever, pausa o vídeo aí e tenta falar ela, beleza? Olha só, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Pessoal, olha que legal. O que é a fórmula de Bhaskara? Pessoal, o Bhaskara é nada mais nada menos que as raízes da minha função. Quando eu quero descobrir as raízes da minha função, eu uso o Bhaskara. O que são as raízes então, pessoal? São aqueles pontos que a minha parábola vai tocar no eixo x. Ok, William. Galera, nós temos que observar essa raiz de delta. Como assim, William? Galera, existe raiz de número negativo? Não nos conjuntos dos reais, não no conjunto dos reais, né? Então, eu vou ter que limitar a minha função nesse caso aqui. Vem comigo, vocês vão entender melhor. Vamos pegar aqui esse gráfico. Olha que legal. X, Y. Olha que legal, pessoal. Normalmente, nós vamos ter duas raízes na minha função, ok? Normalmente, nós temos duas raízes na minha função, essa raiz e essa raiz. Mas vem comigo, se o meu delta for negativo, como a gente viu, olha só, x, y. Como a gente viu, se o meu delta, nesse caso aqui, for negativo, vai ter raiz, tem raiz de número negativo dentro do conjunto dos reais? Não existe raiz quadrada de número negativo, né, pessoal? Se não existe raiz quadrada de número negativo, o que isso significa? Isso significa que eu não vou ter raiz, quando o meu delta for menor que zero. Então, observe, quando o delta for maior que zero, eu vou ter duas raízes reais distintas. Quando o meu delta for menor que zero, eu não vou ter nenhuma raiz real. Não vou ter raiz real. Então, vamos ver mais pra frente, né, lá no ensino médio, que nesse caso aqui nós vamos ter raiz. Só que nós vamos ter raiz lá do número dos complexos, que é outro conjunto que não cai nem picar, tá? Podem ficar tranquilos, mas isso aí vocês vão ver mais pra frente. Então aqui quando o delta é menor que zero, nós não vamos ter raízes reais. Ô William, e se o delta for igual a zero? Bom, galera, existem hipóteses, né? Existem casos, na verdade, que o delta é igual a zero. Mas vem comigo. Se o delta for zero, vamos desenvolver isso aqui para o delta sendo igual a zero. Bom, nós vamos ter um x que vale menos b, mais raiz de delta
sobre 2a, correto? E nós vamos ter um outro x que vale menos b, menos raiz de delta sobre 2a. Galera, nesse caso, se o delta for zero, raiz de zero é zero. Raiz de zero é zero. Então vamos apagar isso aqui. Perceba, eu tenho menos b mais zero sobre 2a. Menos b menos zero sobre 2a. Acaba, pessoal, que um é igual ao outro. Menos b mais zero ou menos b menos zero vai dar o quê? Menos b sobre 2a. Show? Então uma raiz vai valer menos b sobre 2a. A outra raiz também vai valer menos b sobre 2a. Ou seja, nesse caso aqui, quando o delta é o quê? Quando o delta é igual a zero, quando o delta é igual a zero, nós temos, então, duas raízes reais iguais. Ok? Vocês vão entender por que eu não estou falando uma raiz apenas, mas sim duas raízes reais iguais. Isso vai influenciar, pessoal, caramba, isso vai influenciar na soma e produto. Ok? Na soma e produto a gente vai ver que a gente tem que considerar isso aqui como duas raízes reais iguais. Então vamos colocar aqui, olha, uma raiz apenas, né? Uma raiz apenas, quando o delta é igual a zero. Mas anote no seu caderno para ficar bonito. Quando o delta é maior que zero, nós temos duas raízes reais distintas, ok? Duas raízes reais distintas. Nesse caso aqui, nós não há raiz real. E quando o delta é igual a zero, nós temos duas raízes reais iguais, ok? Pessoal, isso aqui eu vou falar mais pra frente na soma e produto, porque que é importante a gente decorar isso aqui como duas raízes reais iguais e não como uma raiz apenas, beleza? Mas toca em apenas um ponto do eixo X. Vamos dar prosseguimento à matéria. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Link na descrição para fazer parte da turma ao vivo da Alcateia do Ensino, envolvendo as 4 matérias: português, matemática, inglês e redação, e uma redação corrigida por semana, além de acesso ao drive exclusivo da Alcateia do Ensino, cheio de materiais e exercícios, e também dicas no WhatsApp, um grupo do WhatsApp somente para os lobos. Forte abraço e tchau, tchau.